E convidamos agora para vir ao palco ministrar a sua palestra o senhor Vitor Pedreira, da Amaraê, falando sobre a visão da Amaraê, tecnologias e novas tendências. Por favor. Hoje vou trazer duas inovações, duas tecnologias que hoje já estão disponíveis na Amara, vocês que já são cliente Amara, provavelmente até já conhecem, então hoje é uma oportunidade de aprofundar um pouco mais nessas inovações, nessas tecnologias. E também, quem não conhece a Amara ainda, fica aí o convite de conhecer um pouco o nosso trabalho. Nossa distribuição já atende todo o Brasil, nossa sede fica aqui em Salvador, na Bahia, mas temos o centro de distribuição em São Paulo também. Então, vocês de todo o Brasil já podem usufruir não só das tecnologias, mas também de todos os serviços aí da Amara como distribuidora. Bom, eu vou falar de dois temas hoje. Um de módulos fotovoltaicos e outro de estruturas de fixação. Também vamos passar um pouco uma tecnologia já de módulos, que vai vir para o próximo ano e também promete aí melhorar bastante a performance e a geração dos sistemas fotovoltaicos. E a gente vê também uma aplicação muito interessante dessas tecnologias para a geração distribuída, sistemas aí desde o residencial até sistemas de 5 megas, de um porte um pouco maior. Bom, não dá para começar falando de módulo, de uma tecnologia de módulo, de um diferencial que os módulos estão trazendo esse ano, sem falar um pouco de quais são os critérios para a gente escolher um módulo fotovoltaico. Não adianta nada a gente entender, o módulo é bom, o módulo vai gerar mais, vai ter uma performance tanto, se a gente não consegue definir qual é o critério para a gente pegar essa tecnologia e aplicar na minha usina, no meu projeto. Então, esse slide é um pouco do que nós, como distribuidores, usamos também para escolher os fabricantes de módulo. Nós também temos o nosso critério, temos aí uma análise técnica, uma análise econômica também. Então, é muito importante entender esses critérios, que, a princípio de tudo, eu começaria com a força do fabricante a nível mundial. Isso porque a gente tem muitos fabricantes, todos chineses praticamente, mas temos uma quantidade muito grande de fabricantes de módulo e nem sempre sabemos diferenciar realmente qual que tem uma solidez financeira maior, um volume de produção interessante, porque a garantia do módulo, gente, são 12 anos de defeito de fabricação, alguns já estão lançando módulos com 15 anos de garantia, e mais 25 anos da garantia de performance, que é justamente ali aquele gráfico de produção linear do módulo. Então, lógico, a gente não vai comprar um produto com uma vida útil de mais de 25 anos, com uma garantia de mais de 25 anos, se a gente realmente não entende que a gente está comprando de um fabricante que não tem uma solidez financeira, que não tem uma perspectiva de durar todo esse tempo. Então, eu diria aí que um dos critérios mais importantes é realmente saber se o meu fabricante, o meu produtor de painéis, é uma empresa sólida, tem presença a nível mundial, tem uma capacidade fabril, uma capacidade de produção muito boa. Então, esses seriam um dos critérios. Hoje também a gente tem vários tamanhos diferentes de painéis disponíveis no mercado. Então, desde o painel ali chamado de 60 células, com 1,75 de comprimento, um tamanho ali bem tranquilo de manusear para sistemas pequenos, telhados mais complicados, até os grandes módulos, acima de 500 watts, acima de 600 watts, que trouxeram esse ganho de potência, mas também a gente tem que entender se realmente aquela minha aplicação encaixa nesse tipo de tamanho. Não é sempre que a gente consegue pegar um painel muito grande e subir num telhado, um pouco mais complicado. Bom, tecnologias muito importantes também, pessoal, porque não é porque a gente tem 2 módulos de 500 watt-pico que a geração de energia deles é igual. Isso é até uma coisa muito comum de se fazer. A gente cota, vou fazer um orçamento de um kit com a Amara, vou fazer um orçamento com o concorrente da Amara, vou cotar o mesmo quilowatt-pico e vou comparar o preço. O que tiver o menor preço ganha. Na verdade, não é bem assim, gente. Quando a gente fala de uma análise já com ponto de vista de investimento, quando a gente pensa em um sistema solar como investimento, o preço do quilowatt-pico
pode ser muito traiçoeiro, porque se a gente está falando de módulos que, apesar de terem a mesma potência pico, eles têm tecnologia diferente, eles têm perdas diferentes também, que é o outro tema, a gente já sabe que a geração de energia vai ser diferente. E a geração de energia é o que importa para a rentabilidade de um investimento em energia solar. É essa economia, né, quilowatt-hora, não é quilowatt-pico, que o investidor vai tirar o retorno do seu investimento. Então, muito importante, né, apesar dos módulos terem mesma potência pico, eles têm perdas diferentes, perdas devido à reflexão do vidro, né? Não é toda a luz que ela bate no vidro e entra na célula, uma parte dela é refletida, então o vidro tem que ter um tratamento anti-reflexo, dependendo do fabricante, esse tratamento pode ser melhor ou pior, então aí a gente já tem uma diferença. Perdas devido ao nível de radiância, essa também é bem comum da gente principalmente comparar módulos com muita solidez de empresa e módulos mais desconhecidos, que não têm uma presença tão forte no mercado, porque a eficiência que vocês olham no datasheet é uma eficiência para STC, para as condições de teste que o módulo é submetido. Mas quando a gente leva para campo, essa perda, devido a esse nível de radiância, ela pode mudar drasticamente. A gente já viu alguns painéis aí de fabricantes que não têm uma solidez financeira tão interessante, né, que não tem uma produção tão grande, né, quanto os fabricantes mais top, que às vezes aí a gente está falando de uma eficiência de 20% na STC, no datasheet, né, eficiência ali maravilhosa, quando vai para uma condição diferente, né, uma irradiação um pouco mais baixa, falando aí de 200, 400 watts por metro quadrado, o módulo já perde metade dessa eficiência, já vai para 10%, para 9% de eficiência. Então, é muito importante esses detalhes, gente, porque só de sair de um fabricante para o outro, às vezes pode mudar completamente a geração de energia. Perdas LEED também, degradação induzida pela luz, isso eu vou até também falar um pouco das tecnologias que a gente está trazendo. É uma perda bem padrão, logo no começo da geração do módulo. A luz vai incidir no painel, o painel ele é dopado com boro, né, principalmente, os módulos tipo P, que são os que estão amplamente aí, comercializados no mercado. Módulo tipo P tem uma presença de boro muito significativa. Esse boro, quando recebe os primeiros raios de luz, né, as primeiras horas, os primeiros dias de geração solar, eles vão reagir com o oxigênio que está dentro do painel. O painel, apesar da gente tentar sempre ter a melhor vedação possível, a melhor pureza possível, acaba que ainda tem, né, um pouco de oxigênio que fica ali preso junto com as células. O boro reage com o oxigênio, eles vão formar uma outra substância, né? Esse boro que era usado para a geração de energia do módulo é perdido e a gente tem aí as perdas LEED. Aproximadamente 2,5% logo no primeiro mês, logo nos primeiros meses, né, de geração do sistema. E também as perdas devido à temperatura, né? Muito importante aqui para o Brasil, já que a gente está instalando aí, na maioria das vezes, em locais bem quentes, né? No final das coisas, gente, eu falei isso tudo só para dizer que o que realmente importa, né, quando a gente vai analisar um sistema do ponto de vista de investimento, é esse quadrinho aqui da direita, chamado LCOE, que é nada mais do que o custo nivelado da energia, né, o custo do meu quilowatt-hora gerado. Então, eu tenho dois sistemas com o mesmo quilowatt-pico, né, um pode ser um pouco mais caro que o outro, mas se a gente tem uma geração de energia diferente para esses dois sistemas, por N motivos, né, a gente vai ter um LCOE diferente. Então, a gente tem que saber qual que é o custo do meu sistema, lógico, muito importante, mas também qual que é a geração de energia desse sistema, para a gente fazer essa divisão e realmente achar o custo da energia. O sistema com menor custo da energia é o melhor sistema para o investidor, não é o sistema com menor quilowatt-pico, né? Menor custo do quilowatt-pico. Bom, não é muito fácil analisar essas perdas só com datasheet, tá, gente? Na maioria das vezes a gente precisa de um software de dimensionamento. O mais robusto aí que eu gosto bastante é o PVSys, na minha opinião, mas tem outros também que fazem esse trabalho muito bem. E se vocês precisarem de apoio, né, a nossa equipe de engenharia da Amara, ela também, a gente tem uma equipe de pré-venda, e aí você pode apresentar o seu projeto, as suas premissas para a gente, e a gente faz aí uma simulação PVSys para poder dar apoio nesse cálculo do LCOE e da geração de energia. Bom, falando um pouco agora da tecnologia, né, que a gente vai trazer, vamos falar dos módulos de alta potência, né? Até o ano passado, quem já era do mercado há mais tempo, a gente via que os módulos mal passavam de 400 watts, né?
Os de 400 já era novidade no ano passado, mas hoje já está amplamente difundindo os módulos de mais de 500 watts e até mesmo de 600, né? Já está começando a aparecer também. Isso veio com uma visão dos fabricantes de buscar reduzir esse LCOE, buscar reduzir o custo da energia gerada. Isso principalmente usinas centralizadas, né, que, querendo ou não, é o maior volume a nível global, mas cada vez mais também essas tecnologias vão sendo difundidas para a geração distribuída. Então, gente, até o ano passado, a célula fotovoltaica que compunha um painel, ela tinha até esse tamanho M3, de 158 milímetros. Então, era um tamanho padronizado, né, até o ano passado, por isso que a grande maioria dos módulos tinha ali seus 2 metros de comprimento por 1 metro de largura, o mesmo tamanho. Mas hoje, né, buscando otimizar essa geração de energia, poder embarcar mais tecnologia no módulo, já estamos falando de células M10 de 182 milímetros e também M12 de 210 milímetros. Então, a célula está maior, a gente consegue embarcar mais tecnologia no módulo por ter uma célula maior, e também, né, tem um outro detalhe, o detalhe que o tamanho do módulo vai aumentar. Então, se a célula aumenta, né, e a gente mantém a mesma quantidade de células no módulo, o tamanho do módulo aumenta, e aí sim, né, a gente consegue chegar nessa alta potência, nos 550 watts, nos 600 watts. Então, aqui é só um exemplo da Longe, né, que eles fizeram com um módulo de 545 watts dele, com a célula M10 de 182 milímetros e compararam com o módulo antigo, né, um módulo célula M3 de 400 watts. Numa usina de 50 megas, né, se vocês verem, o ganho de escala de uma usina grande é muito bom quando a gente usa módulos de grande porte. Redução do custo de mão de obra, 21%. Redução do custo de terreno, 5%. Redução do custo BOS, né, que são os outros materiais, estrutura de fixação, cabeamento, de 4%. E com todas essas reduções, né, a gente conseguiu melhorar o nosso LCOE em 2,9%. Ou seja, a minha usina está gerando uma energia 2,9% mais barata do que a mesma usina se estivesse usando um módulo com um tamanho de célula não otimizado para essa aplicação. Então, essa é a grande novidade, né, de painel, que a gente já está aí trabalhando o ano inteiro com esse tipo de módulo. Só um detalhe importante, né, é entender realmente qual a aplicação do meu sistema. Não posso pegar um telhadinho pequeno, um telhado difícil de subir, difícil de manusear os módulos e querer colocar esses grandes painéis, né, realmente eles são mais indicados para usinas de solo, para usinas ali que você tem uma possibilidade de ganhar com a escala. Então, é importante também entender aquele critério, né? Qual é a aplicação do meu sistema? É um sistema pequeno ou é um sistema que já pede um módulo maior? Então, falando do nosso portfólio, né? Módulo com célula de 182 milímetros, hoje temos o módulo da Longe, de 545 watt-pico. Esse módulo ainda não está disponível para pronta entrega, mas no mês que vem já temos aí as primeiras remessas chegando nos nossos centros de distribuição. Módulo com célula maior, temos aí também um tamanho maior dele, né? 2,26 metros de comprimento por 1,13 de largura. É um módulo maior, né, mais pesado, então é realmente entender se a minha aplicação cabe usar ele mesmo. Altíssima eficiência, gente, 21,3%. Praticamente todas as tecnologias aí que já estão no mercado há um pouco de mais tempo também, a tecnologia PERC, o Half Cell, o Multibus Bar. E também, como novidade para esse painel, a gente tem as células dopadas com gálio. Então, lembrem o que eu falei do efeito LEED. O boro reage com oxigênio, ele é perdido e a gente tem aí uma redução da geração com o sistema. Se a gente troca esse boro por gálio, né, se a gente faz a dopagem da célula com gálio, o gálio ele tem muito menos esse efeito de reação com oxigênio. Então, a gente vai ter menos perdas devido ao efeito LEED com esse módulo. Então, aí já é um diferencial comparando com outros módulos que ainda tem a dopagem tradicional com boro. Um detalhe importante também, corrente de operação do módulo, né? Módulos maiores vão ter parâmetros mais altos, então é importante saber também qual inversor eu vou estar usando nesse sistema e dimensionar as strings corretamente. Bom, só falando aqui dos módulos Trina, né? Os módulos Trina que
comercializamos hoje, todos já têm a célula M12, né, de 210 milímetros, a maior célula disponível no mercado atualmente, e dessa vez nós temos 3 tamanhos de painel diferentes. A célula é a mesma, né, praticamente as mesmas tecnologias, mesma performance, mesma eficiência, mas a gente sabe que cada projeto precisa de um tamanho de módulo diferente. Então, projetos que precisam de módulos pequenos, nós temos o Vertex S, módulo aí de 1,75 de comprimento. Para sistemas aí já de maior porte, né, de um nível intermediário também, temos o módulo Vertex, de 510 watts. Esse aqui vai estar disponível em janeiro, no nosso estoque, já com tamanhos maiores, né, 2,18 m e 1,10 m de largura. E para aquelas usinas que realmente precisam de escala, usinas em solo, temos aí o bifacial de 540 e 545 watts, só do lado da frente, sem contar ainda com o ganho do lado de trás. Mas aí também, né, lembrando, módulo muito interessante para usinas grandes, 2,40 m de comprimento praticamente, por 1,10 m de largura. Então, não é qualquer situação, né, que a gente realmente consegue encaixar ele. Bom, só para fechar um pouquinho aqui também a apresentação, que meu tempo já esgotou, falar um pouco também dessa novidade de estrutura de fixação. Quem já conhece a gente, né, quem é cliente nosso, provavelmente já conhece, mas essa é uma alternativa interessante de estrutura para sistemas em solo, principalmente sistemas menores, né, que o terreno ali está bem nivelado, que é a estrutura EcoGround. Essa estrutura EcoGround, ela tem alguns diferenciais com relação à estrutura monoposte, que vocês aí estão acostumados. Primeiro, que ela é uma estrutura 100% em alumínio. A gente não tem nenhum componente dessa estrutura de aço galvanizado, então, realmente, para ambientes agressivos, com alto grau de corrosão, sistemas próximos da praia, regiões litorâneas, regiões com muita poluição, qualquer coisa que tenha uma corrosividade mais alta, o alumínio realmente tem uma durabilidade, né, tem uma resistência melhor do que as estruturas aí de aço galvanizado, que são amplamente difundidas no mercado. Essa estrutura também tem um ótimo custo-benefício, porque a gente não precisa gastar tanto material como no monoposte, né? No monoposte a gente tem o pilar, tem a mão francesa, tem a tesoura, tem a terça, tem muitos componentes. Nessa estrutura só temos 3 suportes. O suporte frontal, da fileira da frente, os conectores, né, suporte intermediário, para interligar as fileiras intermediárias, e o suporte final para a fileira de trás. Então, são esses os 3 principais componentes. Então, mesmo a gente tendo uma estrutura 100% em alumínio, a gente consegue ter um custo muito competitivo. Ela, na maioria das vezes, é mais barata do que a monoposte, justamente por a gente não precisar de tantas peças, né, tantos componentes, tanto metal, como uma estrutura convencional. E isso também não só é bom para o preço, mas também é bom para o frete, né? A gente tem menos equipamento, tem menos peso, tem menos volume para transportar, e, logicamente, o frete acaba ficando mais barato também. Então, aí é uma outra vantagem. No manual, a gente tem as recomendações, né, da Fundação, e aí vocês podem consultar, né, com base na região de vento, qual fundação adequada para essa estrutura. Bom, e aí uma tendência para o próximo ano, né, que a gente já está vendo aí os fabricantes da China se mobilizarem, são os módulos tipo N. Então, eu já falei da perda LEED, já falei da dopagem com gálio, mas agora os fabricantes já estão indo para uma nova tecnologia chamada módulo tipo N, que aí a gente realmente já tem a camada de fósforo agora, né? Então, a camada que antes era de boro, tipo P, né? A gente tem o fósforo tipo N, e aí a gente praticamente aí vai chegar muito perto de eliminar o efeito LEED. Então, aqueles 2,5% de perda, né, que a gente tinha ali no começo do sistema, nesse módulo aqui vai ser menos de 1%. Então, além da performance por temperatura, muito melhor também. Então, associando esses 2 fatores, a gente deve, com o mesmo quilowatt pico, aumentar a geração aí dos sistemas mais ou menos uns 5%. Depende aí da condição de cada projeto. Beleza, pessoal? Espero aí ter agregado bastante para o conhecimento de vocês. Quem não conhece a Mara ainda, fica o convite, né, nosso portal, para fazer aí o cadastro e fazer os orçamentos.
A gente também tem um blog, um canal no YouTube que divulga muito material técnico, né? Então, quem quiser entender um pouco melhor de módulo bifacial, de todas essas tecnologias, pode ficar à vontade aí de entrar no nosso YouTube, entrar no nosso portal e também entrar em contato com a nossa equipe de suporte para dar todo esse apoio. Beleza, gente? Muito obrigado. Nosso muito obrigado ao Vitor Pedreira, da Amaraê.